Vamos então retomar a nossa manhã com o seminário, a parábola da pérola de grande valor, da pérola grande. E então, retomando as considerações anteriores, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que nós já mostramos a capa, a autoria de Caio Barchuti, o que estuda as parábolas, como dissemos, o próprio título do livro é indicativo disso. Exatamente no capítulo A Parábola da Pérola, que é o assunto que nós estamos tratando, naqueles versículos específicos, o Caio Barchuti faz essa informação. Depois de fazer considerações sobre o que já levantamos aqui, né? Da descoberta dos tesouros, da descoberta da grande pérola que vai e vende tudo, desapegando-se, ele vai dizer que o reino do mundo desaparece ao chamado da morte. Essa informação ela é muito importante, porque nós nos iludimos muito com as questões materiais, né? A ânsia do ter, a ânsia do poder, a ânsia do apego e todos os demais componentes que nos prendem à vida material, quando a morte chega, desfaz-se completamente, porque perde o sentido. Eu tive um colega, um amigo que morreu num acidente automobilístico. Foi muito difícil, né? Foi muito chocante, foi muito dramático. Era um jovem, morreram 2 jovens do mesmo acidente, e eu fui no necrotério. O corpo ainda estava sobre a laje, alquebrado, né? Estava lá. E uma coisa que eu nunca pude esquecer, do bolso dele havia notas de dinheiro saindo do bolso da calça, né? Nunca pude esquecer essa imagem, porque, vejam, depois que morre o corpo, as questões materiais perdem o valor. Dinheiro, posse, título, nome, cargo, tudo isso vai por água abaixo. Prevalece o espírito, que é imortal. Então, muitas ilusões, ou todas as ilusões, são quebradas com o fenômeno biológico da morte, que é um fenômeno biológico natural, não deixa de ser um fenômeno, uma ocorrência dolorosa, porque nós gostamos das pessoas, sentimos saudades das pessoas, nos acostumamos com as pessoas, e a morte tira a pessoa da nossa convivência, né? Eu já falei em muitos velórios, e em alguns casos eu nem conhecia a pessoa, mas me chamavam para falar no velório, talvez em consideração à nossa fala, e eu ia falar nos velórios, mesmo às vezes sem conhecer o falecido. E sempre me comovi muito em ver a dor dos familiares, né? Porque é difícil realmente, pais falecidos, filhos falecidos, às vezes doenças prolongadas, terminais, ou ocorrências violentas de acidentes, né? Então é uma coisa que comove bastante. Mas a morte é um fenômeno biológico natural, e o espírito que, embora já desencarnado, permaneça preso às ilusões, ele vai sofrer o impacto desse apego às ilusões, porque o espírito apegado, ele quer manter aquilo que ele considera que é seu, seja um objeto, uma riqueza, uma fazenda, um carro, uma propriedade, uma pessoa. O apego o faz sofrer. Muitos depoimentos de espíritos em reuniões mediúnicas, presenciadas por muitos esclarecedores ou registradas em livros, mostram o sofrimento de espíritos apegados às coisas materiais. E voltando a ressaltar, né, nós precisamos da vida material, mas precisamos treinar o desapego também. Quando a Dona Morte chegar e nos convidar, vamos lá, não é? E eu quero dar uma dica para vocês, porque às vezes muita gente fala: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vou morrer, né? Muita gente fala isso. Então a gente usa o celular como despertador atualmente, né? Um tempo a gente tinha aqueles relógios que quando acordava balançava a casa inteira, né? Agora não, agora você escolhe a música, escolhe o tom para despertar,
tranquilo, ele repete a musiquinha daí a pouco, né? Então tudo bem, é mais suave, né? Mas quando você puser o telefone para despertar, cada um tem o seu horário de despertar, né? 5h30, 6h30, sei lá. E o despertador tocar, e você for passar a mão, porque a nossa primeira tendência é desligar o celular, né? Quando toca de manhã, a primeira coisa é deslizar o dedo para interromper o celular. Se você for fazer a mão assim, a mão passar no meio, fique atento. Mas pode ser que você esteja sonhando que foi desligar o celular. O celular tocou, você foi desligar, você sonhou, né? E passou no meio. Então faça outra experiência, sente na cama. Porque o celular continua tocando. Você passa a mão e não pega, passa no meio do criado mudo. Sente na cama, tente pôr o chinelo. Se o pé passar e o chinelo ficar, o índice de possibilidade de você estar desencarnado está aumentando. Mas vá ao banheiro, olhe no espelho. Se você não se ver lá, volte para a cama. Se o seu corpo estiver deitado lá, com o mesmo pijama, cara crachá, é você mesmo? Meu Deus do céu. Mas pode ser que você esteja em desdobramento pelo perispírito, ainda não desencarnou. Dê uma olhada pelo quarto. Se a vovó estiver lá, bau. Mas vovó, você já morreu? Você também. Pode ir com ela. Então a morte desaparece, o reino do mundo desaparece para trazer a nossa apreciação o reino dos céus, ou o reino da vida imortal. E uma prévia conclusiva. Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra o tesouro oculto no campo e a pérola de grande valor. Olha aí, Jesus enfatiza a felicidade. É venturoso aquele que encontra o tesouro que estava oculto, com o desapego dos demais bens que possui, predominando o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. A Íris está aí? Íris? Não chegou ainda? Ah, Íris está aí. Por favor, Íris, vem até aqui. Eu tenho péssima memória fisionômica. Eu conversei com a Íris agora de pouco e já tinha esquecido o rosto dela. Quando eu comecei a namorar, a gente se via só no fim de semana. Então combinamos de encontrar no outro fim de semana. Eu fui encontrar com ela, eu não lembrava o rosto dela. Aí quando ela chegou, eu falei, é ela mesmo. Íris, bem-vinda. A Íris me contou algo no intervalo que tem tudo a ver com esta prévia conclusiva aqui. Olha, Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra o tesouro oculto no campo e a pérola de grande valor, com desapego dos demais bens que possui, predominando o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Considerando a relatividade de cada caso, considerando todos os aspectos envolvidos, a nossa Íris tem algo a contar. Íris, antes de você contar, identifique-se para o público, para ficar registrado, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Íris, sou aqui de Campina Grande, natural de Campina Grande, sou pedagoga, trabalho com educação há 15 anos, né? Então me identifico muito com as parábolas do Mestre, porque Jesus foi o maior educador de todos os tempos. Quando a gente fala de educação, Jesus ele nos educava, né? Principalmente pelas palavras. Então, sou casada, tenho um filho, e há 5 anos atrás estava eu aqui, nós estávamos participando do MIEP, e quem estava aqui há 5 anos atrás sabe que Haroldo terminou e começou o MIEP nos questionando, está pronto para Jesus te modificar mesmo quando você não quiser? Essa foi a indagação. E eu, como muitos, eu sei assim, o que Haroldo está querendo dizer com isso? O que foi isso? Né? Como assim? A gente não entendia. O MIEP foi em fevereiro, em 2020, março de 2020, o mundo para por causa de uma pandemia. Nós estávamos todos aqui, todos no MIEP, a gente parecia que estava vivendo numa bolha à parte. Eu mesma não sabia o que estava acontecendo lá fora, porque eu sempre, quando venho para o MIEP, é como se eu me isolasse, porque aqui é um momento de refazimento espiritual para mim. É como se eu zerasse o ano para eu estar pronta para começar os próximos meses. Tudo parou, eu tive que sair do trabalho, eu sempre trabalhei muito, nunca me vi dentro de casa. Eu sou portadora de fibromialgia e na época eu estava realmente muito ruim. E quem tem fibromialgia, quando passa por um momento de estresse
desenvolve grandes crises. E eu desenvolvi, além da fibromialgia, a depressão e a síndrome do pânico por estar trancada dentro de casa. Determinado domingo nós estávamos fazendo um evangelho e a gente recebe uma intuição. E aí quando terminei o evangelho eu falei para o meu esposo, nós vamos sair sábado que vem, nós vamos entregar refeição no meio da rua. Íris, é pandemia. Eu disse, eu sei. Mas quem está lá fora está precisando, eles estão passando fome. A gente está dentro de casa, a gente tem o que comer. E eu não vou aguentar ficar aqui dentro sabendo que eles estão com fome lá fora. E quando você falou da pérola, que foi isso que eu falei, a pérola, ela nasce de um grande momento de dor da concha. E aquele, para mim, era um grande momento de dor. Eu estava olhando a minha dor, mas, na verdade, e olhando para a dor do outro, eu acabei curando as minhas dores. Hoje, 4 anos depois, nós começamos, só eu e meu esposo, sozinhos, com luva, com face shield, com máscara, com o que vocês imaginarem. Nós saíamos todos os sábados. A gente entregava 25 refeições e eu voltava para casa todos os sábados chorando. Porque não era suficiente. Sempre ficava alguém sem. E muitas vezes as pessoas nos questionavam. Vocês estão loucos numa pandemia? Mas toda vez que eu ia e eu voltava renovada. Eu começava o sábado cozinhando com as mãos enrijecidas, com dores. Quando terminava, eu não estava sentindo mais nada. Eu tomava 5 medicações controladas, eu tomava antidepressivo, eu fazia tratamento. Eu vivia... Sabe quando você olha para a sua vida assim, está tudo perfeito? Casamento, trabalho, emprego, o valor que você recebe, filho. Mas sua vida está perfeita, o que está de errado? Não era o externo que estava errado, era o interno. E muitas vezes o que eu falei para o Wilson a gente fica dentro das nossas casas, e não é só da nossa casa familiar, é dentro da casa espírita. Mas a gente não sai para fora, para ver o que está acontecendo lá fora. E eu digo para vocês que eu aprendi o evangelho hoje, na essência, indo para a rua, ouvir aquelas histórias. Porque muitas vezes a gente se pergunta, mas eles estão na rua por opção, eles querem, eles são drogados. Já parou para se perguntar o que foi que levou ele àquela situação? O que fez ele chegar na rua? Lá tem ex-professores, ex-advogados, ex-arquitetos, ex-pais de família. Hoje são 240 refeições entregues todos os sábados. A gente sabe o nome da maioria deles, a história da maioria deles, a gente conversa com eles. Sabe, você dá àquele ser humano 5, 10 minutos de oportunidade dele dizer assim, estão me vendo humano. Dando um pouquinho de dignidade, uma comida gostosa, quentinha, fresca, entregue com amor, com respeito. Hoje a gente anda no centro da nossa cidade, a gente entrega, quem é de Campina Grande sabe, ali o centro, a Praça Peregrino de Carvalho, no meio da feira, a gente entrega no meio da feira, na Estação Velha. Nenhum deles nos faltam com respeito. Há 4 anos isso, de sábado a sábado, exceto ontem, porque a gente se permite no sábado do MIEP, mas a gente entrega todos os sábados. Hoje a nossa vida, na verdade, é organizada em prol do sábado. Minha família não faz mais aniversário no sábado, porque sabe que o meu sábado é dedicado ao Evangelho do Cristo, naquele próximo, muitas vezes que eu nem sequer sei o nome. Mas isso, para mim, hoje é a essência da caridade. Isso é a pérola de grande valor. Eu estou ensinando ao meu filho de 9 anos todos os sábados o que é a prática do Evangelho do Cristo na prática. Não é apenas na palavra. Sabe aquela história de que faça o que eu falo? Não rola mais. A gente tem que dar exemplo, principalmente para os nossos filhos. Então, sejamos primeiramente exemplo. E aí, hoje, depois de 5 anos, vai fazer 5 anos agora, em abril, dia 20 de abril foi o primeiro dia, e foi uma mensagem de Rafael Lavarini, num livro que eu comprei aqui no MIEP, A Fé e o Trabalho, do livro Centelhas do Cristo, que depois dessa mensagem foi o que nos veio a intuição. Hoje, depois de 5 anos, eu não tomo nenhuma medicação controlada. Eu não tomo antidepressivo. Há mais de 1 ano e meio que eu não tenho grandes crises da fibromialgia. Eu não tenho mais síndrome do pânico.
Porque a gente cura a nossa dor, curando primeiramente a dor do outro. É quando a gente vê que a nossa dor é tão pequenina, quando a gente sai para o meio da rua e a gente escuta aquelas histórias, a gente vê que a nossa missão é diminuir as lágrimas de quem está do nosso lado. Então, quando você trouxe, eu fiquei ali inquieta do lado do meu esposo. Eu disse, não, se ele liberou para os outros falar, eu preciso falar. Porque essa é a pérola de grande valor. E nós abdicamos, como fala aí. A gente renega muita coisa. Hoje eu renego um sábado inteiro, de 2 às 9 da noite. Antes era só eu e meu esposo, 25 refeições. Hoje nós somos um grupo de 12 pessoas. Evangélicos, católicos, descrentes. Sabe por quê? Porque não é a religião que importa. A gente está desde sábado falando disso. O Evangelho do Cristo é amor. E nós, enquanto religiosos, a gente tem muito mais do que nos une do que aquilo que nos separa. Então, muitas vezes as pessoas chegam, Iris, eu quero participar do projeto. É de que religião? Você não tem religião. Não preciso saber da sua religião. Você está pronta para se doar? A religião aqui é amor. Pronto, e o coração? E o câncer, vamos lá. E aí, em outubro do ano passado, Deus me dá mais assim, que Ele vai nos testando, como você mesmo falou. Então, curei a fibromialgia, estou bem, está tudo ótimo. Melhorei muita coisa que tinha que melhorar em mim, estou legal. E aí, em julho do ano passado, fui fazer um exame de rotina para nós mulheres. Fui a ginecologista. E lá acusou uma infecção que precisava investigar melhor. A ginecologista muito prudente. Não, vamos investigar isso. Está sugestivo de uma infecção de 2º grau. Aqui eu sugiro uma cirurgia que é muito simples. E a gente tira e a gente já previne, porque isso aqui pode vir a se tornar câncer. Ali já abalou, né? Eu tenho um filho, e quem tem filho sabe. A primeira coisa que a gente pensa, meu esposo até ficou sentido no dia. Ele disse, você não pensou em mim? Eu disse, não, mas você está criado. E sua mãe ia ficar, e o meu? Ia ficar como? Porque a gente pensa logo no filho, né? E fiz essa primeira cirurgia. Quando eu fiz a primeira cirurgia, se constatou que já era um carcinoma local. Ou seja, já era um câncer, mas ele não era invasivo. E ali já precisava se fazer a retirada de todo o útero. Uma esterectomia. Iris, doeu a notícia de tirar o útero e você não poder ter mais filho? Não, isso aí foi o que menos doeu. Porque nós já tínhamos tido a decisão de não ter mais filhos por causa de toda a trajetória da fibromialgia, de tomar medicação controlada. Então, a gente já tinha feito essa opção. Mas tirar o útero não é cortar cabelo, né? Porque cabelo a gente corta 3 dedos, apara, depois o que é que acontece? Nasce de novo. E muitas vezes assim, aí todo mundo me perguntava, né? Mas você está triste porque não vai ter outro filho? Não. Chorei. Não vou dizer a vocês que eu não chorei. Eu chorei uma tarde inteira. E foi a única tarde que eu me permiti chorar. Porque depois, quando eu estava lá no sábado, eu disse, espera aí, eu estou chorando por quê? Eu passei por uma pandemia. Eu, de certa forma, hoje estou controlada da fibromialgia. Deus está comigo todos os sábados, eu estou chorando por quê? Eu não vou mais chorar. Eu vou fazer aquilo que Deus me orientar através da boca dos meus médicos. E eu não vou chorar. E eu entrei no centro cirúrgico sem derramar uma lágrima. Tranquila. Tanto que minha sogra ligava para o meu esposo, minha mãe ligava. Como é que ela está? Ela está tranquila. Não, você está mentindo para a gente. Não, ela está tranquila. E eu voltei a trabalhar com 30 dias já de cirurgia. Foi uma recuperação que eu não tive sequer no meu pós-parto. E não deixei de estar, de meu esposo. Ele não deixou nenhum sábado de ir para o projeto. Fazia, eu fico, mas você vai. Você fica com quem? Eu disse, não, eu fico deitada aqui em cima da cama, não precisa. Mas eles estão precisando de você, vai você. Com 30 dias, liberada da médica, estava eu lá, de novo nas ruas, para agradecer na prática a bênção que eu tinha recebido do alto. Então, para mim, essa é a pérola de grande valor. É a gente sair não só das nossas casas, mas a gente sair principalmente, romper essas bolhas muitas vezes que a gente faz, seja em qualquer religião. Mas como estamos espíritas, vamos falar de nós. É sairmos também da casa espírita. Fui evangelizadora infantil e aquilo não me preenchia. E eu trabalho com criança, mas é porque a minha missão não estava lá. A minha missão era ir para a rua. Muito. Muito obrigado, Iris. Muito obrigado.
Pois é, um depoimento desse mostra realmente esse tesouro. Meu amigo, por favor. Eu adoro fazer isso, viu, gente? Ela foi falando e eu não fui contendo as lágrimas em nenhum momento. Aguinaldo, sou da cidade de Soledade, pertenço à casa espírita lá da cidade. Lembrando do início, dos seus slides inicial, que para que a pérola seja originada é preciso que tenha a lesão, o sofrimento, a dor. E a gente às vezes procura o grande valor, a grande pérola, aonde? Às vezes na dor, né? Muitas das vezes na dor. Você já nasceu, você desde nascimento já vinha educado, criado dentro da doutrina espírita, mas a gente às vezes vai para um lugar, para quatro paredes, dizendo ser cristão, dizendo ser católico, evangélico, islâmico, judeu, seja lá o que for, a um templo, a um centro, a uma igreja, a um pagode, já que lá na Ásia eles chamam de pagode também, né? E nós dizemos ser daquela religião, mas o exemplo da religião foi o que Íris aqui fez e que muitos de nós aqui fazemos todos os dias e todas as horas, porque independente de religião, Cristo só nos ensinou o amor, ele não tinha religião. E a pérola de grande valor começa quando... É Marilúcia ou Marilurdes? Marilurdes estava aqui falando da família, que ela fazia parte do departamento da família, agora está como vice-presidente, né? Mas, voltando ao que você tanto aqui fala, a gente às vezes procura a grande pérola, o grande valor, e a gente estava falando ali dos tesouros dos céus, né? Que são comparativos, e a gente vai aprendendo que muitas das vezes a grande pérola está do nosso lado, está conosco. E a gente às vezes não percebe. E às vezes a gente fica querendo juntar um bocado de coisas que a gente tem que se desfazer, tem que vender, porque o nosso caixão não leva nada disso. E falando de tudo que foi falado da família, do grande valor, da pérola, dos ensinamentos de Cristo. E quando a gente perde uma pérola que está com a gente, a palavra perda aí não é perder mesmo, não é devolver, é que a gente observa que o grande valor, a grande pérola que a gente encontra está junto conosco todos os dias, todas as horas, e a gente fica buscando em outros lugares. É o filho a filha, o pai ou a mãe, o esposo, o companheiro, que quando a gente devolve, a gente vai descobrir que é o grande valor, que é esse que está ao nosso lado. E a gente fica procurando em coisas materiais, que Osso aqui tanto falou. As coisas materiais não valem nada. Um dia uma moça fez uma viagem, tinha 19 anos, e não voltou dessa viagem.
Como o Osso falou aqui nas vezes anteriores, quando ele, Denise e Joselma estavam aqui, nós temos, em maior ou em menor grau, mediunidade. Eu não tenho nenhuma mediunidade. Nunca a vi, nunca falei com ela, mas em 8 anos, ela tem me ensinado tesouros que eu nunca antes tinha. Despertado, que eu antes não tinha percebido, e que às vezes eu não vivia esses momentos, esses tesouros de alegria, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Quando você falou que se eu queria vir, é porque talvez a emoção não fosse dominada, mas então procuremos o tesouro com quem convivemos. Se é no trabalho, é com os nossos companheiros. Se é em casa, é com os nossos familiares. Se é na rua, é com aquelas pessoas que mais necessitam. No meu trabalho, eu sou servidor público. Eu lido com pessoas todos os dias e vejo a necessidade material que muitos passam e muito mais. A necessidade de um carinho, de um abraço, como Iris aqui, né? Falou, porque no meu exercício do meu cargo eu faço isso todos os dias, trabalho indo ao encontro das pessoas. E às vezes a gente se depara com situações que temos tantos tesouros, que aprendemos tanto com as pessoas, e as pessoas procuram tesouros que os ladrões roubam, que as traças corroem, né? Os tesouros que nós procuramos são esses. Mas em 8 anos, de onde ela estiver, não importa qual das moradas da casa do Pai, é o de menos, mas de lá de onde ela está, ela me ensinou tesouros que eu venho aprendendo aqui toda hora que olho para uma pessoa. Não me contive, Iris. Como também nos lugares que eu vou, porque eu frequento todos os lugares no meu exercício do meu cargo. Eu vou para todos os lugares com tantas pessoas e a gente vê o sofrimento físico, material. Mas naquelas pessoas, física e material, a gente encontra mais alegria, mais amor, do que em ambientes que a gente vê opulência, vê as necessidades inteiras supridas, necessidades físicas sofridas. A gente tem tantos tesouros, tem tantas pérolas que nem imaginamos, Você está aqui conosco, todos aqui, essa oportunidade que estamos tendo aqui no MIEP, de todos os anos nos renovarmos, todos os anos nos encontrarmos, que eu só aprendi o MIEP, só conheci o MIEP na dor. Na dor. E depois eu fui me descobrindo o que é ser cristão também na dor, porque antes eu frequentava um templo. Eu ia para 4 paredes, uma vez ou outra, mas aí eu fui me descobrindo cristão, fui aprendendo a ser cristão, aprendendo, porque isso, como você falou, são existências e mais existências para que a gente realmente se torne
Um dia nós seremos anjos, não sabemos quando, né? Mas a oportunidade. Então eu passei a servir, a ajudar, a estar junto. Venho aqui para aprender, para repassar na casa espírita onde eu estou também. Virei palestrante para ajudar, para passar, para acolher, para confortar, para consolar. Não quem está me ouvindo, mas também a mim acima de tudo. E a cada dia eu vou tentando redimir minhas falhas aqui, de existências passadas, ainda bem que não sei nem o que é que eu fiz, mas diz que essa é a nossa melhor existência, né? Então eu estou melhor. Que façamos do jeito que ele está fazendo, cada um de nós, quando sairmos daqui, procura o tesouro que vai trazer a tua alegria, o tesouro que vai te levar ao reino dos céus. Não fica esperando o outro, não fica dizendo que é o outro, não fica dizendo que é Osso, que é Mariludes, que é Íris. Somos todos nós. Cadê os tesouros? Nós temos que construir tesouros que os ladrões não roubam e nem as traças corroem. Sejamos a luz que Cristo falou na vida das pessoas. Como eu disse, nunca vi minha filha. Sonhei com ela 3 vezes. E os 3 sonhos pareciam tão real. Ele dizia: Isadora, você não já se foi? Ela disse: eu sei. Aí quando eu tentava continuar o sonho, acordava, né? Uma vez foi ela passando de carro e dando tchau, como quem diz assim: estou em outro lugar, mas de onde ela está. Todo dia me ensina um tesouro novo. Todo dia me diz: eu fui, mas espero que minha ida tenha significado para você mudanças, transformações. Não estamos aqui para ser ajudado, mas sim para, como Cristo falou, se o Filho do Homem veio para servir, quem somos nós também para não servirmos aos nossos irmãos? Não importa qual a religião, não importa qual o credo, não importa qual a raça, qual a cor. Sejamos nós os tesouros, as pérolas que Cristo espera de todos nós. Mais do que a teoria, esses depoimentos são verdadeiras práticas do que nós estamos estudando hoje, né? E um detalhe interessante diante desses depoimentos que nos faz ampliar o conceito é que não é uma pérola só, né? São muitas, só um minutinho. São muitas pérolas que estão à nossa disposição. Eu quero evocar aqui a presença do amigo Augusto Zuliani. Quando eu nasci, em 1960, ele já tinha 60 anos. Era um senhor, naquele tempo, 60 anos, era chamado um velho. E ele costumava conquistar as crianças com a chamada bala Piper, que ele carregava no bolso. Cada criança que se aproximava dele, ele dava uma bala Piper. E eu fui uma das crianças conquistadas pelo senhor Augusto Zuliani. Um homem de estatura baixa, muito magrinho, pequeno, mas muito conhecido na cidade, alfaiate, tocava na banda do jardim junto com meu pai, e era um homem de bem. Só ele era espírita, a família toda era contra ele, mas ele era espírita. Normalmente era convidado para fazer as preces de abertura ou encerramento nas atividades do centro, que ele ia continuamente. Foi ele que comprou e doou os tijolos para a construção do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, em Mineiros do Tietê, no interior de São Paulo, cidade diminuta onde eu nasci.
cuja instituição foi fundada em 1923. E este homem, que estava sempre lá, que eu acompanhava e eu via continuamente, quando menino ele me oferecia balas Piper, quando fui ficando adolescente, jovem, ele sempre conversava comigo, de forma que nos tornamos grandes amigos. A idade foi chegando, por volta dos seus 90 anos, 90 e poucos anos, ele já não conseguia ir sozinho ao centro. A neta o acompanhava com os braços, levava-o ao centro, embora não fosse espírita, não entrava no centro, mas as pessoas o recebiam na porta e depois ela vinha buscar. Com o tempo ele já não conseguia andar, ela o levava de carro, ele queria ir ao centro, e até que ele não andou mais, não conseguia mais se locomover, ficou deitado. Eu o visitava vez por outra, porque sabendo que a família não aceitava a doutrina espírita, eu respeitava esse fato. Ele passou a morar na casa do genro e da filha. A esposa já havia desencarnado, e eu o visitava vez por outra, porque sabendo, da contrariedade com o espiritismo, eu evitava, mas vez por outra ia lá. Até que um dia o seu genro foi me procurar em casa. Orson, eu sei que você e o seu Augusto são muito amigos, e o médico falou que ele não passa dessa noite, vá vê-lo. Eu estava com 39 anos e ele com 99 anos de idade, não chegou aos 100. Eu fui visitá-lo com a Neuza, o genro e a filha nos permitiram a entrada no quarto. Ele estava deitado, respiração ofegante, muita dificuldade para falar. Alegrou-se com a nossa presença e pediu para que fizéssemos uma prece. E eu adentrei-me, sentei-me ao seu lado, pus a mão na sua testa e falei: Pai Nosso. E ele quis repetir, com a voz sumida, sofrida, com muita dificuldade de respiração: Pai Nosso. Embargou-me a voz completamente. Mas depois de uma respirada, que estás no céu. E ele, na tentativa hércula de repetir a prece, foi a prece mais longa e mais emocionada que eu pude fazer. Choramos os três, diante daquele episódio tão comovente. Nos despedimos, nos abraçamos, ele permaneceu deitado, mas nos abraçamos e nos despedimos. Naquela noite ele desencarnou, realmente como o médico havia previsto. E é uma lembrança muito carinhosa, que significa uma pérola deste amigo querido, que desencarnou em 1999 e deixou em nossas lembranças mais queridas desde a infância o significado de uma amizade verdadeira, que são estas pérolas que trazem a felicidade. E existem alguns exemplos marcantes daqueles que encontraram pérolas. Allan Kardec, ao pesquisar o fenômeno mediúnico, descobriu a pérola da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos. Paulo de Tarso, ao deparar-se com o próprio Cristo, era Saulo ainda, ele que havia assassinado Estevão, ao deparar-se com o próprio Cristo às portas de Damasco, descobriu a grande pérola. Vendeu tudo que tinha, renunciou ao nome, ao cargo, à noiva, tudo, embora para dedicar-se à disseminação do conhecimento espírita. O que não dizer de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce? São criaturas que encontraram as suas pérolas. Assim também como Alcione, no fabuloso livro Renúncia. Assim também como Quinto Varro, no Ave Cristo. A sua pérola era o filho Tassiano, que ele queria recuperar. Quem aqui não leu esses livros? Tem alguém que não leu? Não tenham vergonha, podem levantar a mão. Todo mundo leu, que beleza. Olha, quem não leu, leia antes de desencarnar, por favor.
para levarem consigo esses tesouros, essas verdadeiras pérolas da literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier. São pérolas que nos tocam profundamente, como nos tocaram o depoimento da nossa Íris e do nosso Aguinaldo. Então são realmente situações que nos levam a meditar muito sobre essas questões. Nós temos muito que agradecer a Jesus, a Deus, por esses aprendizados todos. Havia um senhor aqui que pediu a palavra, ele saiu, nem vi. Cadê ele? Saiu? Por favor, eu não vi que o senhor mudou de cadeira. O senhor pediu a palavra? Pode chegar aqui. Identifique-se, por favor. Como é que é o seu nome? Por favor. Sou de João Pessoa. É simples, sou de João Pessoa, Luciano. É porque às vezes de manhã eu saio para dar um café às pessoas. Café puro. Aí quando eu estou dando o café, aí aparece, aí vem outro, aí vem com... Às vezes ele tira da bolsa uma bolachinha, uma coisa, e faz a partilha entre eles. Eles mesmo fazem a partilha. Aí chegou um com umas 5 canjicas, né? Aí me ofereceu uma. Aí eu fiquei meio relutante em pegar, né? Mas eu digo, eu vou pegar para não ficar, né? Aí eu peguei a canjica, eu pensei, vou pedir uma colher. E a colher? Aí eu fiquei assim, constrangido, né? Mas eu digo, peraí, vou ter que comer aqui de todo jeito. Aí dobrei a tampa, quando eu disse, não vou pedir uma colher aqui, né? O importante é o alimento, né, para ele, né? Aí eu não sabia como comer, dobrei a tampinha e comecei a comer com eles a tampinha. Aí um deles estava sentado e deu um grande exemplo para mim. Ele disse, irmão, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu estou aqui, aí só com uma bermuda. Ele disse, eu só tenho que agradecer a Deus, eu não me aperrei com nada. Eu trabalhava numa usina, eu sabia que aí tem o usineiro, né? E ele tem o gerente, tem não sei o quê, ficava aperreado para pagar a gente, às vezes faltava dinheiro para pagar no final do mês. E os gerentes roubando ele, aquelas coisas todas, esse negócio de empresa grande, vocês sabem como é, né? E eu aqui, eu não me aperrei com isso, com essas coisas, com nada, eu não tenho aperreio nenhum, entendeu? Aqui não falta nada para mim, eu ando, eu enxergo, eu só tenho que agradecer a Jesus. Olha que coisa, que exemplo, eu sou muito feliz aqui, eu vou de uma cidade para outra, quando chego eu durmo, eu não sei nem para que cidade eu estou indo, às vezes eu vou na estrada, na primeira cidade que chega eu durmo. Eu acho que isso é um grande exemplo né, para a gente, né, na rua, a gente vê, a gente reclama tanto, né, a gente tem tudo. Muito bem, Luciano, muito obrigado. São exemplos realmente de comportamentos de pessoas que encaram os próprios desafios, né? Mas realmente essas duas obras da literatura espírita mediúnica, da mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, nos dão uma dimensão muito ampla do que são esses tesouros da pérola que estamos comentando. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2, esse capítulo é bem-aventurados os pobres de espírito. Há essa oportuna observação de Allan Kardec. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, os homens de ciência são os homens de grande desenvoltura intelectual, de muita inteligência, de grande saber, e de espírito, homens que se impõem pela personalidade, homens que são respeitados pela sua maneira de ser. Segundo o mundo, quando o orgulho está presente, tem geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Nós vemos aí o oposto de tudo que nós estamos falando, né? Nós vemos aí o outro extremo, é quando adentra a vaidade, é quando adentra o orgulho de pessoas que se consideram melhores do que os outros, quando adentram pessoas que se consideram mais importantes do que outros.
E eu repito o que disse na palestra: nós não somos mais importantes que ninguém, né? Quando vemos o depoimento do Luciano, referindo-se a alguém que não tem nada, está desapegado de tudo e se sente feliz, ou o depoimento do Aguinaldo, ou o depoimento da Iris, nós vemos que essas criaturas encontraram algumas pérolas, porque não é uma só, são muitas. Eu mostrei isso aqui na palestra de sexta-feira, de sábado, mas realmente ela merece o detalhe também nessa abordagem. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não abafa, não abala, porquanto a verdadeira fé não está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Dominados aqui também pelo orgulho, pela vaidade, pelo falso saber, pelas pretensões de todo tipo, isso também é o contrário da descoberta da grande pérola, porque nos apegamos aos interesses normalmente materiais, sensuais, interesses egoístas, temporários, que nos seduzem, que nos iludem, e perdemos a oportunidade de reencontro. Então voltamos ao versículo 46 de Mateus 13. E tendo achado uma de grande preço, vai vender tudo que tem e a compra. Claro que aqui não está se referindo a dinheiro, é uma linguagem simbólica, comparativa, mas nos deduz a entender, a ampliar o entendimento, que é realmente o desapego, que vai em busca do valor real, que não é de interesse material, é de interesse espiritual, do progresso de nossas almas, da importância de progredirmos espiritualmente na aquisição de virtudes. É uma luta muito grande, né? Porque estamos habituados, estamos condicionados a certos comportamentos, e muitas vezes essa mudança, essa descoberta, como relatou também a Iris, exige iniciativa, exige mudanças da maneira de enxergar a vida. Então, o versículo, embora pequeno, aí poderia ser 2 linhas, se a gente aumentar aqui para cá, né? Está com 3 linhas aí, mas de uma grande reflexão, de um grande convite para refletirmos. E a Terezinha Oliveira, devotada escritora que atuou em Campinas, no interior de São Paulo, que também, de uma grande sensibilidade, escreveu neste livro parábolas que Jesus contou e valem para sempre. Assim é nossa vida espiritual, extremamente bela, verdadeira, de um valor imenso, superior a tudo que conhecemos, mas dela não nos dávamos conta, estava em oculto. E agora nos damos conta da maravilha que é a vida espiritual, verdadeira, de um grande valor. Lívia, no livro Há 2000 anos, vai dizer, depois de ser estraçalhada pelas feras famintas, em que ela se sentiu deslocar-se do corpo perispiritualmente, pelo perispírito, vendo no chão o seu corpo dilacerado pelas patadas, pelas dentadas, vendo seus companheiros de martírio também se elevando do corpo dilacerado e sendo recebidos pelos mentores da vida maior, vai afirmar que as adversidades, os perrenhos, em outras palavras, estou usando as minhas, os perrenhos e dificuldades que todos passamos são bagatelas diante das glórias que nos aguardam. Por quê? Porque fomos criados para a felicidade, somos frutos do amor de Deus, somos criaturas de Deus profundamente amadas, mas a sabedoria divina estabeleceu que nós deveríamos conquistar essa glória. Deveríamos conquistar essa glória através do esforço continuado, do aprendizado contínuo para nos amadurecer. Muita gente já ouviu dizer, muitos de nós já ouvimos questionar, mas Deus não poderia ter criado tudo perfeito, que seus filhos já fossem criados felizes e perfeitos? Se tivesse feito isso, não teríamos mérito nenhum. O mérito está exatamente na luta, como os depoimentos nos demonstraram com tanta clareza aqui. É a luta que nos amadurece, é a luta que nos aprimora,
E esta luta nos faz descobrir a verdadeira vida, que é a vida espiritual. De onde viemos e para onde voltaremos. Passamos um estágio breve na carne e depois voltamos para outros inúmeros pela frente. Mas nós já chegamos num ponto belíssimo da nossa evolução, porque hoje já somos capazes de refletir com algum discernimento. Não temos sabedoria ainda. Em muitas circunstâncias a gente não sabe que rumo leva. Em muitas circunstâncias não sabemos se tomamos a decisão A ou a decisão B. Quem de nós já não se sentiu, às vezes, entre aspas, perdidos diante de certas circunstâncias e decisões a tomar? Mas justamente é nesse fervilhar das experiências que nós descobrimos que somos capazes. É preciso ter confiança, discernimento, calma, paciência. São as virtudes que a gente vai adquirindo gradativamente. Eu costumo, às vezes, comentar em rodas de amigos, que Emmanuel, o nosso sábio da atualidade, pagou um preço alto pelo seu orgulho, na época, como senador Públio Lentulus. Mas vejam a pérola que nós temos hoje. O seu sofrimento, a sua decepção, a sua angústia diante da morte da amada Lívia, diante dos equívocos que ele pôde constatar de si mesmo, diante de ter estado na presença do próprio Cristo que o foi procurar de noite, quando ele estava sem saber que rumo tomar diante do pedido da filha Flávia: Pai, procura o Nazareno. E ele, no seu orgulho, como que um homem da minha condição social, um senador, vai sair na rua para procurar um desqualificado, na opinião dele? E esse, entre aspas, desqualificado, vai ao encontro dele, cura a filha Flávia, que ele não aceita. E diante da calúnia, da suposta traição de Lívia com Pilatos, que soprou nos ouvidos dele, e ele se deixou seduzir por uma calúnia e isolou Lívia por mais de 2 décadas. O seu orgulho, e quando caiu em si da realidade, ele percebeu o grande equívoco. Mas quando descobriu a pérola, ele fez essa descoberta. Ele caiu em si, como também aconteceu com Paulo de Tarso, E como acontece todos os dias, nós ainda somos descobridores de pequeninas pérolas. Estamos tentando achar a grande pérola. Estamos tentando nos posicionar naquela posição de desapego. Descobrir esse reino dos céus é tão gratificante quanto achar um tesouro. Sentimos-nos imensamente ricos, ficamos entusiasmados. Olha que coisa bonita. Nós já descobrimos o tesouro do Espiritismo. O entusiasmo faz parte dos trabalhadores espíritas. Sentimos-nos motivados por essa doutrina consoladora, por essa doutrina extraordinária, incomparável. Mas ainda não construímos o reino dos céus dentro de nós. Quando conseguirmos descobrir esse reino dos céus, da virtude, quando construirmos ele dentro de nós, do bem viver com harmonia, é um processo gradativo, é de conquista mesmo. Aí é como quem achou um grande tesouro. Mas entre nós, muitos de nós que já estão conosco, que já estiveram conosco, já se deixaram tocar por essa descoberta imensa. E nós podemos fazer isso. Nos depoimentos que ouvimos, nossos irmãos já descobriram essas pérolas. Todos nós temos as pérolas que devemos preservar. Então o desapego realmente é algo formidável. Por falar em Terezinha Oliveira, que nós trouxemos o livro aqui, a professora Terezinha Oliveira era de uma grande inspiração. E a professora, em 2004,
ou 2014, me perdoe, eu faço confusão entre 2004. 2004 porque ela desencarnou em 2013, é isso mesmo. Faz 20 anos isso. Ela lançou um CD pela editora do Centro Espírita Allan Kardec que se chama Na Luz da Inspiração. Hoje em dia a gente não toca CD. Esse CD está lá dentro das minhas 14 caixas de CD, tá? Está lá. E eu descobri uma pérola nesse CD, porque nós vamos de uma extrema sensibilidade. Vocês vão achar essas músicas no Spotify. Está lá, Na Luz da Inspiração, Terezinha Oliveira. Procurem, são músicas belíssimas. E eu já propus ao Centro Espírita Allan Kardec escrever um livro, Na Luz da Inspiração, baseado nas letras das músicas cantadas pela própria Terezinha. E esse livro vai comentar as letras das músicas. Cada capítulo do livro vai ter o nome de uma faixa do CD. Então, é importante citar isso pela gratidão que temos pela professora Terezinha Oliveira, que foi uma mestra para nós. Eu sempre ligava para ela quando tinha minhas dúvidas doutrinárias. Presença tão marcante na minha existência também, uma verdadeira pérola ao meu coração. Então, é assim que quem descobre a vida espiritual passa a dar importância menor à matéria e maior ao espírito, para conquistar a plenitude de posse e desenvolvimento do seu eu interior, de sua essência imortal. Aí está a síntese da parábola. Essa descoberta da vida espiritual, do desapego às coisas materiais, embora necessitando das coisas materiais, até porque necessitamos do próprio corpo. Breve reencarnaremos outra vez, não sei se neste planeta ou em outro, mas breve todos vamos reencarnar outra vez. Vamos precisar de um novo corpinho, não é? Vamos precisar de um novo corpo. Vamos adentrar os desafios da matéria de novo, usar fraldas, aprender a gatinhar, a andar, a alfabetizar-se, e por aí vai. E logo estaremos na plenitude de nossas forças, de nossa capacidade, e o bom vai ser que a gente leva a bagagem desta encarnação, dessas reflexões trazidas pelo conhecimento espírita. Traremos isso conosco, porque não se perde. Nós talvez não tenhamos a capacidade de um Wallace Leal Valentim Rodrigues, que tinha a memória integral da sua existência anterior, conservou os arquivos intelectuais de uma famosa escritora francesa que foi, dominando 6 idiomas, lembrava-se perfeitamente. E eu não tenho lembrança nenhuma, não sei se alguém aqui tem, mas não são as lembranças que nos farão esse resgate, é a nossa própria essência de espíritos imortais. Alguns são surpreendidos pelo achado, como o homem que deparou-se com o tesouro. Outros já estavam buscando, como o mercador que andava à procura de pérolas finas. Olha, 2 detalhes interessantes da mesma parábola, né? Se a gente começar a analisar e aprofundar o seu conteúdo. Em qualquer caso, tanto os que são surpreendidos pelo tesouro, daquele que achou, dos que estavam já procurando, se percebemos a sua existência, entendemos o seu valor, não é lógico que nos desfaçamos de tudo mais para adquiri-lo. E nós estamos com essa oportunidade no conhecimento espírita. Conhecimento espírita que nos liberta, que nos esclarece, que nos ajuda. Então nós queremos agradecer profundamente esta manhã tão luminosa para todos nós. Eu confesso aqui que quando me dei conta do tema, eu mesmo me assustei, face ao tamanho dele para um seminário, mas eu mesmo me surpreendi com a apresentação. Eu fiz essa sequência de telas, mas me surpreendi com a sequência que tivemos aqui, principalmente pela presença de vocês. Mas como nós temos algum tempo ainda, e isso foi proposital, né? Eu queria saber se alguém deseja fazer alguma pergunta, mais alguma observação, diante desses quadros todos que pudemos refletir juntos. Por favor, pode vir aqui. Assim fica registrado, fica no microfone, fica legal. Você prestou bastante atenção, tirou foto das telas, a gente vê tudo aqui da frente, viu, gente? Por favor, você se identifique, assim fica gravado, né? Muito obrigado, viu?
Obrigada, eu que agradeço pelas colocações. Eu sou Ieda, sou de Natal. E assim, quando foi fazendo as suas colocações, eu fui me lembrando muito de Leon Denis. O problema é porque ele coloca que nós somos um ser em construção, nós vamos nos tornar um ser belíssimo. E quando eu comecei a ler o livro, e Leon Denis, ele parece que ele escrevia em texto, mas parece que a gente está lendo um poema, né? Eu chamo ele de fofinho. Quando a gente começa a estudar, sai, ele é tão fofinho. E ele fala justamente nessa questão que nós estamos construindo um ser maravilhoso. E quando a gente toma conta de que nós somos um ser, e você falando da pérola, eu lembrei que dentro da pérola está lá alguma coisinha que começou a gerar dor, e ela começou a crescer uma coisa linda por fora. E ele fala desses séculos de trevas que nós temos atrás de nós, que está lá dentro da pérola, que faz parte de nós. Então nós vamos nos construir, vamos nos tornar brilhantes, como a pérola, mas dentro de nós está o nosso passado, nós nos lembrar quem fomos. A gente vai lembrar dele sem doer, mas ele faz parte do que nós fomos, o que nós somos e o que nós vamos nos transformar. Faz parte do nosso aprendizado. E quando começou a falar das pérolas, eu lembrei de várias pérolas na minha vida, mas várias me marcaram, mas uma eu lembrei do meu filho. Quando o irmão estava falando sobre a dor dele, eu lembrei da dor da partida da minha mãe. Minha mãe partiu em janeiro e é muito difícil a gente é apegado, né, a tudo, e a gente tem que aprender a desapegar de tudo, tanto dos nossos parentes, do meu marido, minha mãe, meu filho, minha casa, meu carro, meu corpo, meu tudo. A gente tem que aprender a lembrar que a gente só leva isso, né? A gente tem que ser quem a gente é em qualquer lugar do universo. Então, quando eu me componho, eu tenho que me compor daquilo que eu possa levar para qualquer lugar. O que eu não posso levar, eu não devo me apegar. E aí, quando minha mãe partiu em janeiro, quando chegou o primeiro dia das mães, eu falei, eu não vou ficar em casa, porque o condomínio que eu morava fazia uma grande festa para o dia das mães, e aquilo me doía, eu não ter a minha mãe. E primeiro dia das mães sem a minha mãe. Aí eu falei, me escalem para o plantão, que eu trabalho em hospital. Os meninos, eu vou trabalhar no hospital, porque eu me ocupo, vou me ocupar. E tá, eu vou trabalhar. E aí, quando chegou o dia, eu comecei a me arrumar bem cedinho, 5 horas da manhã. Quando eu fui me levantar, meu marido fez, fica aí. E eu escutei um barulho na cozinha. E eu fico, mas eu preciso me arrumar, então vá se arrumando e não saia do quarto. E aí, quando eu vi, meu filho, na época de 12 anos, fez, mãe, você não vai almoçar comigo, mas você vai tomar café da manhã comigo. E aí ele fez um suco de laranja, ele espremeu a laranja, e eu não gosto de nada frio pela manhã, eu não como nada frio, fez um suco de laranja bem geladinho. A primeira coisa que ele preparou foi o pão torradinho, então já estava borrachudo. E fritou ovo. E o ovo tinha sal, estava muito salgado o ovo. Eu só aguentei comer um, ele fritou 2 ovos. E eu fui trabalhar lembrando do melhor café da manhã da minha vida. E no trabalho, quando eu começava a ficar triste, eu lembrava do café da manhã. Então, qual foi a lição que eu tive? Que eu me empreendi na minha dor de filha e me esqueci da minha obrigação de mãe. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar as pessoas que estavam ao meu redor, que precisavam de mim. E me lembrei que a minha mãe já tinha passado por aquela situação que eu estava passando na minha vida. E que aí eu me lembrei que a partir daquele dia, eu me senti no Nordeste, né, a gente chama tamborete, apesar de eu não ser nordestina, mas já estou aqui há 40 anos. Sabe um tamborete de 3 pernas? Quando ele perde a perna, você se sente você a terceira perna. Pronto, eu aprendi a conviver. Eu sou paulista. Pronto, para você ter uma ideia, ontem a gente estava falando de manjedoura em alguma das palestras. Eu nasci em Arujá. Numa noite fria de abril. A casa estava destelhada. Meus pais, eu vim de uma infância bem pobre. E a casa também, meu rapaz resolveu destelhar a casa, trocar o telhado já perto do inverno. E lá onde eu nasci é tão mato, que até hoje é mato lá. A estrada é carroçável. Ainda é mato lá. Apesar de tudo aquilo ali, era Cumbica quando eu saí de lá. Hoje é aeroporto internacional. Então, ainda é mato. Então, essas pérolas que Deus vai colocando na nossa vida, que a gente tem que observar, né? Aquilo que acontece ao nosso redor. E aí você foi falando, eu fui lembrando de Leon Denis. Então, a gente constrói a nossa vida, mas a areiazinha que fica dentro da pérola, ela fica lá dentro. E a pérola vai se construindo. E a gente precisa valorizar esses momentos, que é o que nos torna
né, nos torna brilho, nos torna a pérola. Não só encontramos elas no caminho, através das pessoas, e você hoje foi uma pérola no meu dia. Muito obrigada e Deus lhe abençoe. Um abraço. Que bonito, né? Olha que manhã maravilhosa, que coisa linda tudo isso. E a gente não vai esquecer, então, de dar o brilho na pérola, né? Passar o paninho, cuidar dela, para que ela fique sempre brilhante. Cuidemos de nós mesmos com esse empenho do amor, que possamos nos dedicar uns aos outros. Que coisa linda. Esta imagem é uma pérola. Olha que imagem feliz de um Cristo sereno, como só aconteceu, com um gesto de acolhimento a todos nós. Isso é muito bonito para o nosso coração, né? Eu quero convidar vocês a assinarem a Revista Internacional do Espiritismo. Ela pode ser feita impressa ou digital. Ela é uma publicação lá de Matão, e no centenário, a partir da edição de fevereiro, que já foi distribuída, e as próximas, a revista trará resgate histórico da própria publicação, com a participação do Luciano Klein, que é o maior historiador vivo espírita da atualidade, né? Luciano Klein é de Fortaleza, aqui também do Nordeste, é natural de Fortaleza, professor de História, está aposentado atualmente, mas um grande pesquisador. Os que quiserem acessar o meu canal de YouTube, é no meu próprio nome, Orson Peter Carrara. Eu produzo bastante conteúdo, quase que diariamente, e no meu blog pessoal, também no meu nome pessoal, Orson Peter Carrara, blogspot.com, nós colocamos artigos umas vezes por semana, aproximadamente. Esses artigos, eles abordam a questão da prática espírita, do cotidiano das casas espíritas. Eu gosto muito de falar sobre centro espírita, seus desafios, né, suas expectativas, e o relacionamento entre os frequentadores é um tema que me atrai muito, considerando os desafios de um centro espírita, a pérola que é um centro espírita ao mesmo tempo, porque nós, viajando pelo Brasil todo, a gente encontra essa dedicação em muitos companheiros. Há muito empenho em toda parte, há muito carinho em toda parte, né? Apesar das dificuldades humanas próprias da nossa condição, a gente encontra em toda parte a dedicação e o amor à doutrina espírita, esta pérola em nossas vidas. Então, meus amigos, muito obrigado, parabéns ao MIEP. Ela quer falar? Ah, por favor, chegue até aqui. Quer que eu leve o microfone aí? Não, chegue até aqui. Ah, conseguimos. Aí, a senhora se identifique para o público, fique à vontade. Um dia bom que já está sendo para todos nós. Eu sou Tereza Conceição, baiana, mas de coração sergipana. E vim com a caravana de Aracaju. Certo? Permita eu permanecer de óculos, foi necessidade ocular mesmo. Viu? Que é o seguinte, na caravana, uma das coordenadoras, nossa amiga de coração, Luz de Maria, né? Luzimire. Ela sempre faz uma dinâmica de apresentação. E eu queria compartilhar que pode servir para algum de nós servir esse tipo de dinâmica. Para nós nos apresentarmos, ela diz, você vai dizer o que você aprendeu com o Espiritismo ou o que o Espiritismo lhe ensinou. Aí diz o nome, eu sou fulano, o Espiritismo me ensinou a ter mais tolerância, a ter mais compreensão. Quando eu disse da minha, né, que era não julgar, passou pouco tempo, aconteceu um fato, olha eu julgando. Aí eu disse, Tereza, ou TT, não foi isso, a aprendizagem foi pouca, então vamos aprofundar esta aprendizagem. Né? E realmente não julgar. Aí isso marcou para eu tomar como conhecimento e aprofundar. Depois surgiram outros momentos, as oportunidades são muitas, e realmente eu já fui ficando mais esquiva, sem procurar julgar. E a dificuldade, a outra só depoimento rapidinho, que eu pedi pensar a ele, é que a dificuldade que nós temos em escolher para que salão nós vamos.
Para mim é muito difícil olhar lá Jussara falando sobre a parábola das virgens e olhar aqui com o Orson, que eu lhe acompanho também nas redes, a olhar com o Orson isso daqui. Mas o coração pediu para ver que pérolas mais eu vou descobrir. O que é que precisa mais a essa altura da vida, né, Janá? Com os 8.0 aqui bem vividas. O que é que eu preciso aprender e repassar para a passagem ser menos difícil? Muita gratidão por você e pelos depoimentos aqui apresentados. Por último. Muito obrigada e pelo espaço. Muito bem. Sim. Então vem ler aqui para ficar registrado. Pega o microfone. Pode chorar, que a gente chora junto. A gente gosta de quem chora. Mas, pessoal, as pérolas da gente vêm para a gente quando a gente menos espera. Então, entrei no espiritismo pela dor. Isso foi 2018. Eu disse que nunca recebi nada, nunca tive nada. Minha esposa recebeu já 3 cartas e, para que não tenham dúvida, naquelas cartas foram bem convincentes. Minha filha, quando tinha 5 anos, escreveu: com A escrevo amor, com P escrevo paixão, com N escrevo Naninha do meu coração. Naninha é minha esposa e a mãe dela. Só nós 2 sabíamos disso. Ninguém sabia. Isso foi uma cartinha que ela fez na escola com 5 anos e na carta que ela recebeu. E dia 18 de abril de 2020, já na pandemia, estava dentro de casa e no grupo de WhatsApp: vamos incentivar, vamos fazer alguma coisa, vamos ver o que é que faz. Dia 18 de abril, né? É uma data que lembra o quê? Livro dos Espíritos, né? Então, sentei, era 9 da manhã, 11 horas, tinha concluído a oração do meu Senhor Cristo Jesus, que assim diz: qual o momento de conversarmos com Jesus? Qual o momento de se fazer uma oração? Será apenas quando queremos a sua luz ou apenas nos momentos de pedir perdão? Qual lugar, em casa ou apenas no templo? E tem uma hora ou dia marcado ou em qualquer tempo? Existe uma fórmula, uma regra, uma equação para se conectar com o Senhor e fazer uma oração? Cristo pregou em todo lugar, em todo tempo. Não precisava de templos para ensinar o amor. Através de parábolas ele trouxe o ensinamento, pois das leis divinas e da natureza ele é doutor. A oração com Cristo não é só pensamentos, é extrair das lições deles os bons ensinamentos, as atitudes de caridade que a todos contagia, ensinar o amor, a felicidade, plantar harmonia. Cristo é o guia e modelo da humanidade. Ele nos ensinou que para fazer uma oração, faça o bem, ensina a paz, pratique a bondade, deixe os bons ensinamentos invadirem seu coração. A oração com Cristo é a palavra vivenciada, diminuindo nossos erros nessa jornada, através da prática e atitudes do bem, preparando o espírito para a vida além. A oração é afastar-se das coisas materiais do ter, é aproximar-se do Cristo da essência do ser, é cuidar da alma, do espírito e plantar a semente do amor divino do Criador para todos sempre. A oração com Cristo também é a palavra ensinada, através da Bíblia Sagrada lida e estudada, os ensinamentos vivenciados na prática do dia a dia, é certeza que caminharemos com mais sabedoria. Muito obrigado. Muito obrigado ao Aguinaldo pela participação ativa no dia de hoje. Nós queremos agradecer a todos vocês, desejar um abraço. Eu estou me deslocando para São Paulo daqui a pouco. Vocês continuam no MIEP e nós desejamos abraçá-los com o nosso carinho, com a nossa gratidão. Muito obrigado. Deus os abençoe a todos.